Bem-vindo à parte 2, te mostrando a estratégia para você fazer 200, 300, 400, 500 até R$ 2.000 por dia, utilizando apenas dois indicadores, que é a banda de Bollinger e o cruzamento da média móvel exponencial. Então já salva esse vídeo se você quiser operar na mesma corretora que eu, porque a estratégia funciona perfeitamente na corretora que eu opero. Clica no link da minha bio e já salva esse vídeo e não esquece de se inscrever no meu canal e também me seguir aqui no TikTok, que é conteúdo quase todos os dias te mostrando as melhores estratégias e os melhores indicadores do mercado financeiro para você fazer cacau e colocar muito dinheiro no seu bolso. Então vem comigo, sem enrolação, e vamos lá, ó, já vim para minha tela aqui. O mais importante da estratégia é a gente pegar o mercado que esteja acumulado, para a gente conseguir fazer ela com excelência. Como por exemplo aqui, ó, eu já estou conseguindo identificar no ativo do XRP-Sol. Basicamente a gente tem o nosso cruzamento e o mercado indicando queda. Então o que eu vou fazer aqui? O mercado ele tá me indicando essa queda automaticamente. A hora que nascer a próxima vela, como eu estou operando com a mãozinha fixa, eu vou dar no máximo uma taxa. Eu vou entrar vendido aqui, ó, de acordo com a minha média móvel exponencial. E muita gente ficou na dúvida perguntando para mim, ô Ítalo, e o que a cruzinha representa? Para você que não sabe, essa cruzinha, ela representa uma continuação do movimento. Como assim? Ele é um indicador que, se ele nascer em cima e as médias móveis estiver confluindo para baixo, aí é uma forte presença de vendedores. E o inverso, se ela nascer embaixo, tá? Para você poder comprar e as médias móveis confluir para cima, é uma compra muito forte. Só que raramente ela vai aparecer, ela vai ficar aparecendo toda hora no gráfico. Por quê? O indicador ele é muito bem filtrado. Claro que não existe nada 100%, mas para você operar os ativos de criptomoeda no final de semana ou mercado de forex durante a semana, você precisa do mercado que esteja a favor da estratégia em 1 minuto. Olha só, o Inzão, pegamos a favor do nosso fluxo, média móvel confluindo bonitinho, tudo favorável, contribuindo para a nossa estratégia e fazendo a perfeição. Cara, quando eu falo para vocês que no mercado, se você tiver a técnica certa, olha isso aqui, ó, o mercado acumulou nessa estrutura, aqui a gente tem um suporte, temos uma região de resistência, o mercado não demonstrou interesse comprador, respeitou a resistência e veio numa tendência de queda forte, fez um topos aqui, ó, demonstrando essa rejeição e confirmando ainda mais essa mudança de caráter, ou seja, querendo corrigir toda essa alta que o mercado veio fazendo e não teve força para continuar esse movimento. E ali, ó, é muito interessante a gente sempre avaliar isso aqui, porque, ó, dá uma olhada nisso aqui, olha ali, ó, se ela retrair, a gente tem essa região aqui que o mercado veio fazer o reteste, ó, ou seja, é como se fosse uma região de suporte que agora quebrou o suporte, olha o que aconteceu. Olha nossas médias móveis, como é que tá? Daria para entrar vendido? Daria, só que a gente já pegou um inzão. Então, para nós é interessante pegar somente quando o mercado tiver numa estrutura bem aqui acumulada. Nesse caso aqui a gente teve um rompimento, não tivemos confirmação. Lembra que eu falei para vocês ontem no vídeo que é mais interessante você esperar o rompimento de uma vela de 1 minuto confirmar. Essa vela ela rompeu a estrutura, só que não confirmou, porque lembra, para você operar 1 minuto, você precisa que uma vela te confirme o movimento e a próxima vela vai definir o que você vai fazer, se você vai comprar ou se você vai vender. Lembrando que não existe nada 100%. Como por exemplo aqui, ó, ela voltou para dentro do meu suporte. Vixe, pera aí aqui. Ó, pera aí. Vamos voltar aqui pro vídeo, galera. Pediram um iFood ali totalmente errado, nada a ver comigo, mas vamos aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. O mercado ele não rompeu essa região de suporte, então automaticamente eu acabei perdendo essa operação de compra. Lembra que eu acabei de explicar para vocês? Toda vez que a gente vai operar em 1 minuto, a gente precisa esperar uma confirmação. Então a gente não teve uma confirmação, a gente só teve aqui um falso rompimento. O mercado não rompeu. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar a favor do movimento. Por que eu estou trabalhando a favor do movimento? Olha só, a gente não teve aqui uma quebra desse suporte. Lembra que é muito mais importante a gente esperar uma vela de 1 minuto confirmar para a gente poder trabalhar a nossa operação. Então, ou seja, eu peguei aqui, era para ter pegado essa vela anterior,
O mercado veio com essa vela, demonstrou interesse de venda, mas a próxima vela de 1 minuto ela não confirmou, não teve uma confirmação do mercado continuar esse movimento de queda. Então, ou seja, a próxima vela de 1 minuto ela voltou para dentro do suporte. Então teve um falso rompimento. E olha a nossa média móvel como é que está aqui, o cruzamento. Olha a nossa média exponencial, demonstrando interesse de quem? De compradores. Olha isso aqui, ó. E o mercado mudando o caráter, voltando para dentro dessa zona que o mercado acumulou. Aqui a gente tem um suporte muito interessante, lá de trás a gente tem bastante rejeição e para a gente esse filtro ele é muito importante. Então todas as vezes que você estiver operando, sempre analise o contexto. Se você está analisando um contexto macro, por exemplo, eu vou analisar o M5 e vou operar em 1 minuto. Se eu quero operar o M5, eu vou analisar um contexto de M15 e de M30 para poder operar o micro, que é o M5. Aqui nada mais, nada menos, se a gente for aqui colocar o gráfico em M5, a gente vai ver que a gente tem uma região de bastante interesse comprador. Como assim, Ítalo? Bastante interesse comprador. Aqui, ó, a gente tem um quadrante, o mercado está dentro de um quadrante. Basicamente, nesse quadrante, o que a gente tem aqui? A gente tem uma acumulação de preço, ou seja, o mercado estagnou. Então a gente tem vendedores e compradores brigando nessa região. E aí, o que acontece? O mercado ele forma preço. Então ele forma a região de resistência. O que é uma região de resistência? É quantos toques o mercado veio nessa região específica, que é um ponto de controle vendedor. E a gente também teve lá embaixo um ponto de controle comprador. E nessa região mediana foi onde o mercado não teve ali uma mudança de caráter, fazendo o que? A reversão, e entrou uma pressão de compradores a favor desse movimento, porque a intenção é o mercado continuar esse movimento de alta. Ele só respirou, o mercado ele nunca vai romper de primeira. Então sempre que você for operar, pegue os melhores gráficos. Olha o tanto de ativo que eu estou aberto, estou com Bitcoin, XRDOG, estou com o Link USD, o Aave USD, BetSol, XRP Sol, MAP, BetUSDT, e um único ativo. Me deu 2 oportunidades. Olha quanto que eu fiz aqui nesse ativo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pega aqui e soma. 5 vezes 450, vamos lá, ó. Quanto que dá de lucro? 5 vezes 450, 2.250. Mas é claro que eu tenho capital para poder assumir esse risco. É o que eu sempre falo para você. Quanto mais capital você tem, menos operação e mais o lucro você consegue dentro do mercado financeiro e pegar operações específicas. Claro que nem todos os dias vai ser maravilhoso, só que dá para você sim pegar umas entradas quase 100%, sem fazer loucura, seguindo o gerenciamento, porque o mercado ele pode romper, porque o mercado ele é soberano. Então aqui, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aguardar, porque ó, tá rompendo o nosso suporte. Olha as confluências lá em cima, olha como é que tá a nossa média móvel, ó, mudando o caráter, ó, já tá se querendo cruzar aqui, e essa nossa média móvel exponencial tá demonstrando uma presença de vendedores, só que a gente tem esse suporte, e como a gente está operando em 1 minuto, a gente precisa esperar acontecer o quê? O rompimento. Se acontecer esse rompimento, se a próxima vela ela vir fechar vermelha, aí é onde a gente tem a oportunidade de trabalhar o nosso fluxo. Então não acho tão interessante fazer nada aqui, porque a gente já pegou os wins que a gente queria. A gente tem que esperar o mercado formar preço, voltar para dentro da estrutura e a gente trabalhar sempre na estrutura onde o mercado estagnou. Porque se a gente operar a favor do rompimento, é como se você estivesse tentando adivinhar para onde o mercado vai. Então não é legal, é sempre interessante você trabalhar em regiões que têm bastante rejeição, seja ela num suporte ou seja ela numa resistência. Então espero que você esteja entendendo todos os meus vídeos aqui. Se esse vídeo tiver muito like, eu trago mais vídeos para vocês mostrando de uma forma simples para você operar em apenas 1 minuto. Você vai operar no gráfico de 1 minuto, você não vai ficar em M5 esperando o mercado buscar regiões, porque demora, o M5 ele demora para formar preço. Mas o M5 não é que ele é ruim, o M1 é muito mais rápido, porque você não vai ficar tanto exposto. Só que para você não ficar tanto exposto ao mercado e você diminuir a frequência de operações, é sempre interessante que você tenha um capital, que você coloque grana, porque quanto mais dinheiro você tem na banca,
menos operação você faz, menos exposto no mercado você fica. Então isso te traz uma sensibilidade de você ser um trader consistente. É isso que faz muitas pessoas ganharem dinheiro no mercado e outras pessoas perder, porque as pessoas elas colocam muito pouco dinheiro e querem alavancar. E aí ela tem que fazer um monte de operação. Agora quem tem mais dinheiro faz poucas operações e são operações efetivamente específicas. O mercado deu aquela andadinha, como eu tinha falado para vocês, ó, formou preço e aqui, ó, a nossa cruz, ela sempre vai simbolizar a presença de compradores. Se ela nascer embaixo, como eu tinha falado no início do vídeo, ela tá te mostrando que, de fato, com o cruzamento da nossa média, a forte presença de compradores é muito intensa. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, o mercado formou todo o padrão de alta, não teve rompimento naquela região, mas já aqui já não tem mais o que fazer, a não ser que volte aqui embaixo, tá? Se ele voltar lá embaixo, aí sim ele fica interessante para a gente poder fazer alguma coisa. É sempre interessante esperar o mercado formar preço. O mercado formou preço, ele fica muito perfeito para a gente fazer nossas operações. Ó, aqui no XR Dog, a mesma coisa aconteceu aqui, ó. A gente teve essa região que o mercado formou preço. Tá vendo aqui embaixo? A gente teve uma acumulação aqui, ó, nessa região do preço. O mercado acumulou, voltou e agora, ó, cruzinha, lembra da cruzinha? Simboliza presença de compradores forte. A gente tem essa estrutura do preço aqui, ó. Ou seja, aqui a gente tem uma região de bastante rejeição. O que significa isso? A gente tem uns compradores posicionados aqui, ó, eu vou executar a minha operação de compra, tá? Ela não vai romper porque, ó, basicamente o mercado mudou o caráter, então não tem por que ela voltar lá embaixo se o mercado já demonstrou uma forte presença de quem? De compradores aqui nessa estrutura. A gente teve a gente teve o rompimento dessa estrutura aqui, então o mercado estava acumulado aqui, ó, brigando, aí a nossa cruz aqui ela é muito essencial, tá? Por isso que chama média móvel exponencial com a nossa cruzinha. Então olha aqui, ó, como é que tá a nossa média móvel, ó, indicando o quê? Força compradora. O mercado tende a buscar essas regiões maiores e olha como é que tá a nossa média da banda de Bollinger também, ou seja, indicando presença muito fortíssima de compradores. Olha o cruzamento da nossa média, olha como é que tá a nossa média exponencial, nossa cruzinha aqui mais uma vez fazendo a boa, indicando aqui uma forte presença de compradores e falta 5, 4, 3, 2, 1 e mais um inzão na nossa estratégia, ou seja, mais de R$ 2.500 de lucro. Então se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. Se você está assistindo também no TikTok, já salva esse vídeo, compartilha para todo mundo e quer operar na melhor corretora, que não manipula as suas operações, a corretora séria, que você pode lucrar, que você vai sacar tranquilamente, não vai ter problema. Link tá na minha bio e você do YouTube tá na descrição desse vídeo. Fechou? Tamo junto, um beijo e falou, até o próximo vídeo.